Como mulher negra, eu já passei por muitas experiências difíceis. Porque o racismo, ele nos rodeia o tempo inteiro. E por mais que você não perceba, ele está lá. E ele nos afasta, nos sufoca e nos mata. E tantos obstáculos me deram um olhar muito amplo sobre a nossa sociedade, sobre o mercado de trabalho e também sobre as nossas relações. E pensando nisso, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre inovação, diversidade e a melhor forma de rasgar dinheiro. Ou vocês acharam que eu ia contar a fórmula mágica para ficar milionário? Mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Só que antes, eu queria compartilhar com vocês alguns dados. Sabemos que os negros são a maioria aqui no Brasil. Inclusive, a maior população negra fora da África. Dava até para a gente decidir uma eleição em primeiro turno, hein? E as mulheres negras? As mulheres negras, vocês sabiam que elas movimentam, são as que mais movimentam a economia aqui no Brasil? Só o ano passado, elas movimentaram 705 bilhões de reais. Bastante, né? Sem contar que são elas que têm o maior poder de decisão de compra na grande maioria dos lares. Além disso, 61% da população negra afirma que compraria mais das marcas se elas os representassem de fato. Mas os estudos sobre o comportamento de consumo pouco citam esses consumidores. Sim, eles parecem ausentes da nossa sociedade de consumo. E pensando sobre a inovação dos negócios, do futuro do trabalho e da diversidade, eu vejo uma grande falha das empresas em não entender esses números. Mas será que eles não entendem mesmo, gente? Porque, ao meu ver, é ainda a manutenção do racismo estrutural. Ou seja, a gente coloca o racismo para debaixo do tapete, e aí ninguém fala disso. Só que, como consequência, muito se perde. Grandes oportunidades de negócio também são desperdiçadas. É o que chamamos do custo-racismo no Brasil. O problema é que as decisões e as soluções estão nas mãos dos mesmos. Aliás, por falar em decisões, eu quero contar aqui rapidamente para vocês sobre os conselhos de empresas. Porque eles são aqueles espaços que, de fato, materializam as decisões, não é? Para mim, sempre me pareceram lugares exclusivamente masculinos. Um reduto de homens brancos de meia-idade, grisalhos, fumando um charuto, tomando um uísque de 1940. Para mim sempre foi esse o imaginário. E talvez para vocês, alguns de vocês também. Mas, infelizmente, não é só imaginação nossa. Porque apenas 16% das nossas empresas têm mulheres liderando conselhos de administração. E, pasmem, dessas, praticamente 100% são brancas. E aí me vem a dúvida. Onde está a maioria da população? E quem é que está decidindo por nós? Essa é a pergunta de 1 milhão. Você sabia? Vou contar uma fake news aqui para vocês. Uma fake news maravilhosa. Uma fake news sobre uma grande varejista de moda feminina. Gente, vocês têm ideia de quantas mulheres eles têm no conselho de administração e diretoria deles? Adivinha, eles têm 0 mulheres. Ninguém, nenhuma mulher na alta liderança. Vocês querem saber da fake news? O slogan é de mulher para mulher. Mas, para nossa sorte, o mercado tem sim sido cobrado e até tem reagido. Porque não é possível termos pessoas tão iguais, parecidas, nesses espaços estratégicos, espaços de decisões. A gente já sabe, pessoas muito parecidas entre si não tem como inovar. Pessoas que saíram das mesmas escolas, das mesmas faculdades, dos círculos de amizade. Aquela mesma indicação da bolha, sabe?
E eles pensam muito iguais. E sendo iguais, eles tendem a ter um comportamento que não levam à sustentabilidade dos negócios. E, gente, a gente precisa de inovação e diversidade andando juntos, porque justamente a gente precisa entender o hábito de consumo, a gente precisa entender o desenvolvimento das tecnologias, produtos e serviços, desde os mais simples até os mais complexos. Precisamos de pessoas negras em todos os espaços. Somos 56%. A gente precisa estar ali, principalmente, para atender a esse público, que eu disse recentemente que não está nas pesquisas de consumo, seguem ignorados. E, gente, eu vou te falar por muito tempo de muita experiência que eu tenho no corporativo e fora dele. Há muita gente preta muito competente por aí, capaz de realizar muito. Mas aí me vem de novo outra dúvida. Por que eles não estão nesses espaços? Por que a gente não vê essas pessoas? Porque, muito provavelmente, as empresas não estão sabendo procurar ou não querem procurar além da própria bolha. E seguem marginalizando grandes talentos. Aliás, tem uma narrativa no corporativo, e eles falam, os gestores falam entre si, de que trabalhar com gente diferente atrapalha o alinhamento estratégico. A curva de aprendizado é muito trabalhosa e demanda muita energia da liderança. E tudo isso, segundo eles, impacta negativamente a geração de resultados da empresa. Blá, 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 blá. Para mim é um blá, 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 porque, gente, está mais do que provado que a diversidade está diretamente ligada ao aumento da lucratividade dos negócios. Harvard Business School, McKinsey, a gente já tem pesquisas conceituadas provando isso. E vocês querem ver uma coisa? Olhem o case de sucesso da cantora Rihanna. A Rihanna, além de revolucionar a indústria de beleza, ela também provou que investir em diversidade também é muito rentável. Só em 2019, ela lucrou mais de 500 milhões de dólares. E lucrou mais do que as outras 5 marcas, também com super famosas. E qual foi o pulo do gato da Rihanna? Ela foi pioneira ao lançar produtos que atendem a todos os tipos de pele, desde a mais clara até a mais escura. E aí, além de desenvolver campanhas publicitárias que falam com a diversidade, ela também entendeu que os seus consumidores se sentem incluídos, se identificam com a marca e compram mais. Parece até meio óbvio, né? Criar novos produtos, como nesse caso da Rihanna, é também sobre pensar em soluções para todos. E aqui no Brasil, a gente teve um case bem parecido. Em 2019, a Avon sentiu a necessidade de fazer uma pesquisa com as suas consumidoras. E aí montou uma equipe de especialistas, majoritariamente negra, essa equipe, e conseguiu lançar a campanha Essa é a Minha Cor. Essa campanha teve o resultado de 51 novos produtos que atendem a todos os tons de pele, mas principalmente do médio ao escuro. Tá vendo só? A gente não vai conseguir andar se a gente não conseguir trazer a diversidade para a inovação. E de pensar que nós, mulheres negras, sempre fomos muito negligenciadas, inclusive no ramo de beleza. Somos a maioria e seguimos ignoradas. Eu mesma passei muito tempo, muitos anos, procurando uma simples base para minha pele. Sabe por quê? Porque eu não conseguia achar no mercado um tom de base que não deixasse a minha pele acinzentada. Fala sério.
E eu nem vou falar, então, sobre produto de cabelo, porque aí é outra novela. Então, deixa para um outro momento. Então, eu fico pensando, a gente vai precisar andar com a diversidade, porque a inovação, ela precisa olhar cada vez mais para essas pessoas e justamente para eliminar velhos hábitos que já não cabem mais. A gente precisa parar de reproduzir comportamentos que ainda estão olhando para o passado. A gente precisa parar de repetir comportamentos parecidos e aprender com o novo. Promover a diversidade, gente, não pode mais ser visto como um simples assistencialismo nas empresas. Mas requer, eu sei que não é um trabalho a curto prazo, mas requer muita intenção e, principalmente, ação. Porque é sobre oportunidade de negócios também, além da reparação histórica, obviamente. A gente precisa olhar cada vez mais para a diversidade. E a gente precisa entender o quanto isso é benéfico para todos. Aliás, eu trabalho, como o Cazé falou, eu trabalho há 25 anos ou mais no corporativo, né? E eu vou contar um segredinho para vocês, mas só para vocês aqui. Gente, vocês têm ideia de quanto, mas tem muita empresa, em pleno 2022, rasgando muito dinheiro ainda. E sabe por que eles rasgam? Porque eles ainda não entenderam a ampla maioria dos seus consumidores e clientes na prática. Porque não adianta estudar em Stanford, em Harvard, se você não conhece seus próprios clientes aqui. Então, por isso que a gente precisa olhar para a diversidade. Aliás, eu vou contar um exemplo de como dar um bom tiro no pé. Uma marca, uma empresa de produtos norte-americana, que faz produtos para o corpo, de cuidados para o corpo, criou o sabonete que embranquece. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa polêmica. Em uma propaganda de um sabonete, uma mulher negra aparece vestida com uma camiseta marrom e depois de usar o sabonete líquido, ela simplesmente se torna uma mulher branca. A propaganda gerou uma enorme discussão sobre o racismo, porque as imagens passam a ideia de que quando uma pessoa negra está ali, ela é suja, e depois de usar o sabonete, ela simplesmente embranquece. A marca usou, sim, as redes sociais para pedir desculpas e disse que se arrepende amargamente de ter ofendido alguém. Básico, né? Agora, eu tenho certeza, gente, que jamais eles teriam que passar por um vexame desses se eles tivessem pessoas diversas nesse grupo. Não, jamais. A falta de diversidade representa perdas nas empresas. Por exemplo, um relatório que saiu ano passado no Bank of America divulgou que os Estados Unidos poderiam ter adicionado ao seu PIB anual cerca de 2,6 trilhões de dólares se tivessem reduzido a desigualdade no país. Quanto será que a gente está perdendo aqui no Brasil, hein, gente? Mas está em nossas mãos decidir qual rumo tomaremos nessa nova revolução industrial. Será que realmente, de fato, ela vai ser inclusiva para todos ou somente para alguns ainda? Será que a gente vai conseguir ver pessoas negras dentro dos conselhos, cargos de liderança e também em posições estratégicas dos negócios? Ou a gente ainda vai conseguir só contratar para as posições de base nas empresas? Porque só isso não basta. A gente precisa inovar. E inovar é sobre expandir. E, principalmente, é sobre pessoas, é sobre gente e suas ideias. A gente precisa acordar, até porque o futuro já começou. E a sociedade está cada vez mais cobrando isso das organizações. E porque em um mundo em constante transformação, resistir à diversidade é rasgar dinheiro, sim.
O melhor é você ser provocado, é aprender com o novo, é sair da bolha. E também porque nós queremos decidir, opinar, negociar. Tem muita gente boa por aí. E também, quem sabe, beber um bom e velho uísque. Sou eu só tomando um guaraná, tá? Eu quero representar e também ser representada. Queremos inovar. Mas a gente precisa ser mais arrojado, sem medo. Até porque não tem o que temer, não há o que temer. Há um mar gigantesco para navegarmos todos juntos. E esse mar pode criar oportunidades para todos nós. E se a gente criar juntos, eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar e vai ganhar muito mais. Vocês lembram da fórmula mágica para ficar milionário? Então, gente, e eu como mulher negra, eu jamais vou desistir de ver um Brasil mais justo e que toda a população seja representada em todos os espaços que bem entenderem. Até porque eu sou fruto da sobrevivência de um povo. Eu sou fruto da persistência de um povo. E muito mais, eu sou a coragem. E mais do que isso, eu sou a inovação em pessoa. Eu quero agora desejar uma ótima noite para vocês e terminar com um provérbio em Iorubá. Quem faz o que ninguém fez, vai experimentar aquilo que ninguém nunca experimentou. É a sabedoria ancestral africana falando com o futuro e com a inovação. Obrigada.